de falar do Bahia, fazer uma pergunta pro Lédio, porque ele citou a questão do Zé Ricardo, que ele falou que o Zé Ricardo está muito abatido, pior do que nas derrotas de 4-0 na Copa Libertadores. Falou que não sabe se ele vai sair, se ele vai ficar, mas que ele vai mexer no time de alguma forma. Mas eu queria saber... Quantas goleadas o Vasco precisa tomar para o treinador decidir mexer no time? O Vasco joga em casa domingo contra o Vitória. Mas eu queria perguntar ao Lédio o seguinte... Ele passa a ser questionado a partir de agora, começa a passar pela cabeça da diretoria que provavelmente o Zé está num momento difícil e que pode até pensar em trocar de treinador? Não, acho que da diretoria ainda não, até porque a diretoria tem outras questões para resolver precisa de forma mais urgente. Precisa fazer uma composição. Não, primeiro ela precisa começar a existir. Mas a pressão do torcedor começa a direcionar nessa... Não. Vai aumentar. O torcedor está possesso nas redes sociais, estava acompanhando aqui, está reclamando muito, e eu acho que o torcedor hoje tem muita razão. O Zé hoje não foi bem, eu acho que não questiono nem a escalação do Wesley como terceiro zagueiro pelo lado direito. Foi mais lateral, vocês fizeram essa pergunta, foi mais lateral que terceiro zagueiro. Às vezes ele fazia a função de terceiro zagueiro, mas ele foi escalado como lateral e não funcionou. A substituição também não deu certo, então o Zé dessa vez ele vai ser cobrado, vai ser muito cobrado por nós da imprensa e principalmente pela torcida do Vasco. Eu acho que ainda não é o limiar ali da saída, da pressão absoluta, aquela que o treinador não tem mais escapatória, mas a situação agora vai ficar diferente, o torcedor vai questionar muito o Zé Ricardo. Bom, o Zé tem duas coisas toda a favor essa fragilidade dele, né? do Vasco, né, Lédio, apareceu muito mais também pela excelente atuação do Bahia. Excelente atuação do Bahia. O Guto até ressaltou na entrevista dele que o Bahia, que não marcava gols há 3 jogos e as bolas não estavam entrando, entraram hoje. Todo aquele volume de jogo dos jogos passados, né, que acabou empatando e não vencendo, acabou acontecendo hoje. E se fosse 5, se fosse 6, não seria exagero no jogo de hoje. Por incrível que pareça, o Vasco saiu no lucro. Perdendo por 3-0, foi bom para o Vasco, pelo que aconteceu aqui na Fonte Nova. O Vasco poderia ter levado outra goleada de 4, de 5, até de 6. O Bahia finalizou 21 vezes, o Vasco 6. Se o Bahia tivesse caprichado um pouquinho mais, finalizado melhor, teria fatalmente feito o Vasco passar outra vergonha. Se é que, na minha opinião, passou vergonha, mesmo o jogo tendo sido 3-0. Isso é outra questão do Vasco. O Vasco perde 3-0, a gente começa a achar bom, o que é... Eu estou dizendo... Esse trabalho do Zé Ricardo, no momento, mostra um Vasco desequilibrado. Botar na conta só do Paulão... não é nem desequilibrado, porque não funciona nem para frente nem para trás. Mas aí é que tá, Thiago, porque fica se botando só na conta do Paulão e do Eraz. Ah, mas com o Paulão e com o Eraz. Ah, mas com o Paulão e com o Eraz. Mas peraí, vamos olhar o todo. Como é que tá esse todo? Esse todo tá desarrumado. E tem jogadores que aí é aquela história. Ah, o Wellington é um jogador rodado, São Paulo, já foi pro exterior, voltou. Internacional. Mas tem uma hora, meu camarada, que é melhor você chegar e preservar o cara. E acho que hoje ele olhou entre a juventude e o outro e foi... Onde é que a gente traça a linha que separa a convicção da teimosia? Ih, rapaz, é uma... perto daquela linha da ponte aérea entre a... euforia e a histeria. A teimosia e a convicção é o seguinte, você nada não está dando certo, todo mundo te mostra que não está dando certo, mas você teimosamente insiste. Todos se perderam, menos eu, né? Seguinte, a gente está falando demais do Vasco, mas o Bahia fez uma partidaça. Antes de falar do Bahia, fazer uma pergunta pro Lédio, porque ele citou a questão do Zé Ricardo, que ele falou que o Zé Ricardo está muito abatido, pior do que nas derrotas de 4-0 na Copa Libertadores. Falou que não sabe se ele vai sair, se ele vai ficar, mas que ele vai mexer no time de alguma forma. Mas eu queria saber... Quantas goleadas o Vasco precisa tomar para o treinador decidir mexer no time? O Vasco joga em casa domingo contra o Vitória. Mas eu queria perguntar ao Lédio o seguinte... Ele passa a ser questionado a partir de agora, começa a passar pela cabeça da diretoria que provavelmente o Zé está num momento difícil e que pode até pensar em trocar de treinador? Não, acho que da diretoria ainda não, até porque a diretoria tem outras questões para resolver precisa de forma mais urgente. Precisa fazer uma composição. Não, primeiro ela precisa começar a existir. Mas a pressão do torcedor começa a direcionar nessa... Não. Vai aumentar. O torcedor está possesso nas redes sociais, estava acompanhando aqui, está reclamando muito, e eu acho que o torcedor hoje tem muita razão. O Zé hoje não foi bem, eu acho que não questiono nem a escalação do Wesley como terceiro zagueiro pelo lado direito. Foi mais lateral, vocês fizeram essa pergunta, foi mais lateral que terceiro zagueiro. Às vezes ele fazia a função de terceiro zagueiro, mas ele foi escalado como lateral e não funcionou.
a substituição também não deu certo, então o Zé, dessa vez, ele vai ser cobrado. Vai ser muito cobrado por nós da imprensa e principalmente pela torcida do Vasco. Eu acho que ainda não é o limiar ali da saída, da pressão absoluta, aquela que o treinador não tem mais escapatória, mas a situação agora vai ficar diferente, o torcedor vai questionar muito o Zé Ricardo. Bom, já tem duas coisas toda a favor essa fragilidade dele, né? do Vasco, né, Lédio, apareceu muito mais também pela excelente atuação do Bahia. Excelente atuação do Bahia. O Guto até ressaltou na entrevista dele que o Bahia, que não marcava gols há 3 jogos e as bolas não estavam entrando, entraram hoje. Todo aquele volume de jogo dos jogos passados, né, que acabou empatando e não vencendo, acabou acontecendo hoje. E se fosse 5, se fosse 6, não seria exagero no jogo de hoje. Por incrível que pareça, o Vasco saiu no lucro. Saiu no perdendo por 3-0, foi bom para o Vasco, pelo que aconteceu aqui na Fonte Nova. O Vasco poderia ter levado outra goleada de 4, de 5, até de 6. O Bahia finalizou 21 vezes, o Vasco 6. Se o Bahia tivesse caprichado um pouquinho mais, finalizado melhor, teria fatalmente feito o Vasco passar outra vergonha. Se é que, na minha opinião, passou vergonha, mesmo o jogo tendo sido 3-0. Isso é outra questão do Vasco. O Vasco perde 3-0, a gente começa a achar bom, o que é gravíssimo. Né? O Vasco está acostumando com 4. É quase uma goleada de 4-0 ou de 3-0 a cada mês. O torcedor não aguenta mais. Só em maio foram 2. 4-0 para o Cruzeiro e 3-0 para o Racing. O Bahia fez a melhor atuação no ano. Em 2018, o Bahia nunca jogou tanta bola quanto hoje. E o Vasco jogou a pior. O Vasco foi melhor contra o Jorge Wilson, mas quando tomou de 4. Foi melhor contra o Racing, quando tomou de 4. E foi melhor até em São Januário, quando tomou de 4 contra o Cruzeiro. Hoje o Vasco tomou de 3 e jogou menos do que naqueles dias. O Bahia jogou muita bola, respondendo a pergunta do Thiago. Coletivamente, um time compacto, um time com aproximação, chegando bem à frente, sem dar nenhum contra-ataque ao Vasco. E, tecnicamente, muita gente que não vinha jogando bem, jogou muito hoje. O João Pedro, que é lateral, substituindo o Nino Paraíba, que é um dos melhores na atualidade. Né? Atropelou. Passou do jeito que quis Jogou pelo muito, lado direito. Jogou muito. Vinícius voltou a jogar bem. Zé Rafael fez um grande jogo. O Edgar Júnior na frente. A defesa não deu nenhum contra-ataque. Irrepreensível o Bahia do Guto Ferreira. Vamos fazer o seguinte, vou pedir para esse cara, pedir para esse cara aqui só um minutinho, vamos pro nosso break rapidinho pra gente falar do Bahia. E com um olhar também do Lédio, do Júlio, né? Entrevista do Guto, que falou que foi a melhor partida do Bahia. A gente volta já então para exaltar agora sim a excelente partida do Bahia, que venceu por 3-0 o time do Vasco. A gente volta já com troca de passes.